No início de tudo, antes mesmo da concepção do tempo, Deus existia como o único ser desde a eternidade. Em um ato majestoso, ele decidiu criar os céus e a terra, dando origem a toda a existência. Sua obra refletia sua soberania e criatividade incomparáveis. A coroa de sua criação veio com a formação do homem, moldado à sua própria imagem. Esta criatura singular recebeu o fôlego da vida diretamente de Deus, tornando-se um ser vivo, consciente e dotado de livre-arbítrio. No initio de tudo, após prosperava. E o homem desfrutava de proximidade divina no Éden. No entanto, mesmo neste paraíso, a humanidade enfrentou sua maior provação. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, sucumbiram à tentação sutil da serpente. O fruto proibido oferecido com promessas enganosas tornou-se o catalisador da queda. A desobediência introduziu o pecado no mundo, alterando irreversivelmente a relação entre Deus e seus filhos. Ao morderem o fruto proibido, Adão e Eva experimentaram a amarga realidade do afastamento de Deus, resultando não apenas em sua própria queda espiritual, mas também na herança do pecado para toda a humanidade. A pureza inicial foi substituída pela consciência do bem e do mal, e o Éden foi deixado para trás, guardado por querubins. Este episódio fundacional, registrado nas páginas da Bíblia, ilustra a fragilidade humana. O evento da criação e queda repercute ao longo das Escrituras, demonstrando a necessidade de redenção e apontando para a promessa de um Salvador que restauraria a comunhão perdida entre Deus e a humanidade. A trajetória da humanidade após a queda de Adão e Eva revela a complexidade da natureza humana e a incessante busca de Deus por restauração. O mundo antigo estava repleto de intrigas e desafios, com sociedades que se formavam e se estabeleciam de maneiras distintas. No entanto, o coração das pessoas se afastava de moralidade e integridade, cedendo as tentacos e se desviando do caminho de retidão. O livro de Gênesis nos transporta para esse período, onde a humanidade, apesar da orientação divina, encontrava-se em um estado de decadência moral. As relações entre as pessoas eram marcadas por traições, ganância e uma busca desenfreada por poder. Em Gênesis, capítulo 6, versículos de 1 a 3, lemos: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Algumas interpretações acerca desta passagem sugerem que em filhos de Deus refere-se a anjos que, desobedecendo a ordem natural das coisas, desceram à terra e possuíram as mulheres, gerando uma raça híbrida de gigantes, descritas por alguns como sendo os nefilins. Seria esta gota d'água que fez com que Deus enviasse o dilúvio? Por outro lado, há quem entenda que o capítulo 6 de Gênesis está contextualizado com os capítulos 4 e 5, de maneira que no capítulo 4 vemos o retrato da descendência de Caim, enquanto no capítulo 5 vemos a de Sete, o terceiro filho de Adão. Desta forma, o termo em filhas dos homens parece se referir às mulheres descendentes da linhagem ímpia de Caim, enquanto a descendência de Sete representa a linhagem que permanece fiel ao Criador, nomeada como em filhos de Deus. A palavra em gigante em que define o fruto do cruzamento destas raças vem originalmente da tradução de King James e pode ser também traduzida como em decaídos e ou em tiranos. Independentemente destas interpretações, nesse contexto turbulento surgiu a figura de Noé. Este homem é apresentado na Bíblia como uma figura de extraordinária justiça e retidão, destacando-se em meio à corrupção que permeava sua sociedade. Noé era filho de Lameque e neto de Matusalém. Além de sua esposa, Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A introdução de Noé na narrativa bíblica é marcada por características que o distinguem como alguém singular. O livro de Gênesis o descreve como justo entre os seus contemporâneos e homem íntegro entre o povo da sua época. Essas palavras reverberam como um elogio divino à integridade de Noé, tornando uma figura central em meio à decadência moral que envolvia o mundo antigo. Enquanto a sociedade ao seu redor se entregava a práticas corrompidas e se distanciava dos caminhos divinos, Noé permanecia firme em sua devoção a Deus e em sua conduta irrepreensível. Diante da crescente corrupção e maldade que permeavam a sociedade antediluviana, Deus, em sua soberania e justiça, resolveu purificar a terra por meio do dilúvio. O relato bíblico encontrado no livro de Gênesis revela a decisão divina de intervir diante da degeneração moral que atingira um ponto crítico. Nessa hora, Deus olha para Noé e encontra nele uma luz de retidão e justiça. O chamado divino a Noé revela-se como um ato de graça e escolha divina. Deus, em sua sabedoria, decide não apenas a criação, mas oferecer uma oportunidade de preservação e renovação através de Noé. O texto bíblico destaca que Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor,
indicando que sua relação com Deus foi fator determinante para sua escolha. Deus comunica seu chamado a Noé com instruções detalhadas sobre a construção da arca. A complexidade do projeto e a precisão dos detalhes refletem a seriedade do propósito divino. No, como homem de fé inabalável, recebe a tarefa monumental com submissão e obediência. A arca tinha, conforme o relato bíblico contido no capítulo 6 de Gênesis, 300 covados de comprimento, 50 covados de largura por 30 covados de altura. Um côvado, medida antiga fora de uso hoje em dia, teria cerca de 45 centímetros, e assim as dimensões da arca seriam equivalentes a 137 metros de comprimento, 22 metros de largura por 13 metros de altura, o que equivale a uma área de mais de 43 mil metros quadrados. A Bíblia descreve a arca como tendo 3 andares, uma abertura para iluminação e compartimentos específicos para animais de todas as espécies. Deus, em sua onisciência, revela a Noé as especificações exatas para a arca. Cada detalhe é comunicado de maneira clara, refletindo a divina apreensão. A impermeabilização com betume é parte integrante do plano divino, assegurando a durabilidade e conservação. O trabalho prossegue com Noé e sua família dedicando-se incansavelmente à construção da arca. A incredulidade da sociedade ao seu redor não abala. Ao contrário, intensifica sua determinação em obedecer à voz divina. Não se sabe ao certo quantos anos Noé demorou para construir a arca. O livro apócrifo de Jasher, no capítulo 5, afirma que Noé demorou 5 anos para construí-la, o que parece um tempo razoável em que, paralelamente, se deveria organizar o plantio e reserva de alimentos a serem consumidos por um ano pela família de Noé e pelos animais a bordo da arca. Um milagre adicional se desenrola à medida que a convivência pacífica entre animais de diferentes espécies se estabelece. O relato bíblico não apenas enfatiza a obediência dos animais às instruções divinas, mas também a paz e a harmonia que reinam dentro da embarcação, desafiando as expectativas naturais e destacando mais uma vez a mão providencial de Deus. O início do dilúvio é descrito como as comportas do céu sendo abertas, com as águas celestiais caindo incessantemente sobre a terra. A descrição bíblica destaca que todas as fontes do grande abismo foram rompidas e as janelas dos céus foram abertas. As chuvas torrenciais começam a transformar o cenário familiar em uma paisagem irreconhecível, preparando o palco para a inundação que engolirá toda a criação. À medida que as águas avançam implacavelmente, engolindo planícies, montanhas e tudo o que encontram em seu caminho, a narrativa bíblica ressalta a universalidade do dilúvio. A Bíblia deixa claro que todas as montanhas mais altas debaixo de todo o céu foram cobertas. A chuva cai incessantemente por 40 dias e 40 noites, mergulhando a terra em um estado de fluxo constante. A arca, construída por Noé, flutua nesse vasto oceano de águas turbulentas, representando não apenas um abrigo físico, mas um símbolo de salvação divina em meio ao dilúvio. A narrativa destaca a providência divina que guia a arca através das águas, protegendo Noé e sua família. O texto bíblico descreve Noé, após 40 longos dias de dilúvio, decidindo enviar uma pomba para investigar as condições do lado de fora da arca. A pomba, serena mensageira da vida, voa sobre as águas turbulentas, indicando que a superfície da terra ainda não estava pronta para acolher novamente a vida. No entanto, a narrativa ganha profundidade no momento em que a pomba retorna, arca com uma folha de oliveira no bico. Noé, interpretando o gesto da pomba como uma confirmação da restauração da terra, aguarda com paciência e gratidão o momento certo para abrir a janela da arca. A humanidade pós-dilúvio começou a se reorganizar e repovoar a terra. As águas recuaram, revelando uma paisagem alterada e reconfigurada. Noé e sua família, os únicos sobreviventes do dilúvio, tornaram-se os progenitores de toda a humanidade pós-dilúvio. As genealogias que se desdobraram após o evento traçaram as linhas das futuras nações e povos, delineando a diversidade humana que emergiu da família de Noé. Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, são apresentados como os pais das diferentes linhagens que se espalharam pela terra. Sem foi abençoado por Noé e lhe foi atribuída a responsabilidade de repovoar a região que mais tarde seria conhecida como Oriente Médio, frequentemente associada aos povos semitas, incluindo hebreus e árabes. A Jafé foi atribuída a tarefa de repovoar as regiões que abrangiam a Europa e partes da Ásia. Cão, por sua vez, recebeu a designação de repovoar a região que mais tarde seria associada à África. Esta divisão de responsabilidades foi simbolicamente representada pela bênção de Noé a seus filhos. Cada um foi destinado a desempenhar um papel na repopulação da terra, contribuindo para a diversidade étnica e cultural que surgiria nas eras subsequentes. Sem foi descrito como o ancestral dos povos semitas, Jafé como progenitor das nações indo-europeias e Cã como antepassado dos povos africanos e cananeus. No entanto, a linhagem de Cã enfrentou episódios de desobediência e maldição,
como a história de Cã vendo a nudez de seu pai Noé. Esta transgressão resultou em uma maldição proferida por Noé sobre Canaã, filho de Cã, influenciando a narrativa das futuras gerações. As consequências desta maldição são vistas nas tensões e conflitos descritos nas Escrituras, ligando as ações individuais aos destinos coletivos de seus descendentes. À medida que as gerações avançavam, as famílias de Sem, Cã e Jafé se estabeleceram em diversas regiões, formando as primeiras civilizações pós-diluvianas. A história de Sem destaca a linhagem que levaria a Abraão, uma figura central na narrativa bíblica. Abraão, um descendente de Sem, foi chamado por Deus para deixar sua terra natal e se estabelecer em uma nova terra, prometida a ele e a seus descendentes. A linhagem de Jafé é vista se expandindo ao norte e oeste, ocupando terras que se tornariam importantes na história futura, com seus descendentes eventualmente formando as bases das nações europeias e algumas partes da Ásia. Já os descendentes de Cã, apesar da maldição, prosperaram e formaram algumas das primeiras civilizações conhecidas, como a egípcia e a cananeia, embora suas histórias estejam entrelaçadas com conflitos e desafios. A narrativa pós-diluviana não apenas reflete a dispersão e adaptação da humanidade em um mundo renovado, mas também estabelece as bases para os eventos que moldariam a história bíblica subsequente. A complexidade das relações familiares, as bênçãos e maldições proferidas, e as escolhas individuais de figura-chave contribuem para a rica tapeçaria da narrativa bíblica. A história da Torre de Babel, encontrada no livro de Gênesis, ocorre após o dilúvio, quando a humanidade começou a se multiplicar e se espalhar pela terra. Todos os habitantes falavam a mesma língua e tinham um propósito comum. Eles decidiram construir uma cidade com uma torre que alcançasse os céus, conhecida como a Torre de Babel, como símbolo de poder e realização humana. A motivação principal era evitar serem dispersos pela face da terra. No entanto, Deus, observando a construção, decidiu intervir. Ele confundiu as línguas dos construtores, tornando impossível a comunicação entre eles. Isso resultou em grande confusão e, consequentemente, na dispersão da humanidade por diferentes regiões. O nome Babel é derivado da palavra hebraica em Balal e, que significa confusão. Essa dispersão cumpriu a vontade original de Deus de que a humanidade se espalhasse pela terra, resultando na diversidade de línguas e culturas. Os habitantes dessa época viviam em um mundo onde a unidade linguística proporcionava uma força coletiva sem precedentes. Era um período em que a colaboração entre as pessoas permitia realizações grandiosas, e a construção da torre representava a culminação dessa capacidade. A cidade e a torre simbolizavam não apenas a união, mas também a aspiração humana de alcançar o divino, de tocar o céu com suas próprias mãos. A construção da torre mobilizou recursos e esforços de todos os habitantes. Homens e mulheres dedicavam-se ao projeto com fervor religioso, acreditando que a conclusão da torre garantiria seu lugar na história. Os tijolos eram fabricados e queimados cuidadosamente, e o betume era usado como argamassa, demonstrando o avanço técnico daquela sociedade. Cada camada adicionada à torre representava um passo mais perto do céu, um símbolo de sua determinação e coragem. Porém, a intervenção divina trouxe um reviravolta inesperada. Quando Deus confundiu as línguas, a comunicação tornou-se caótica. Pedidos simples se transformavam em um emaranhado de palavras incompreensíveis, ordens eram mal interpretadas e a colaboração tornou-se impossível. Em um instante, a unidade que os unia se desfez, e o que antes era uma força coletiva se desintegrou em grupos isolados, incapazes de compreender uns aos outros. A dispersão que se seguiu à confusão de línguas foi um processo doloroso e lento. Grupos de pessoas, que antes trabalhavam juntos, agora se separavam, movendo-se em direções opostas em busca de novos lugares para habitar. Esta separação levou ao nascimento de diversas culturas e línguas ao redor do mundo, moldando a diversidade que conhecemos hoje. O legado da Torre de Babel permaneceu como um lembrete da fragilidade dos esforços humanos diante da vontade divina, uma narrativa que ecoa a busca eterna da humanidade por alcançar o transcendente, mesmo em meio às suas limitações. A saga dos patriarcas é marcada por relações familiares complexas e eventos divinamente orquestrados. Abraão, considerado patriarca central nas tradições judaicas, cristãs e islâmicas, é venerado como uma figura-chave na relação entre Deus e a humanidade. A história de Ismael e Isaque começa com a relação entre Abraão, Sara e Agar. Abraão e Sara enfrentam a dificuldade da esterilidade de Sara. Em um momento de preocupação, Sara sugere que Abraão tenha um filho com sua serva egípcia, Agar, resultando no nascimento de Ismael. Algum tempo depois, Deus renova sua promessa a Abraão, mencionando que Sara daria à luz um filho, Isaque. A dinâmica familiar torna-se mais complexa à medida que os filhos crescem, resultando na expulsão de Agar e Ismael. Isaque, filho de Abraão com Sara, é visto como o herdeiro da promessa divina.
Mais tarde, Isaac se casa com Rebeca, e juntos têm 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, que mais tarde é renomeado Israel, torna-se o pai das 12 tribos de Israel. A história de José, um dos filhos de Jacó, é particularmente significativa. Vendido como escravo por seus irmãos, José eventualmente ascende ao poder no Egito, salvando sua família da fome. Essas histórias dos patriarcas moldam a trajetória do povo de Deus e estabelecem a base para eventos futuros. A épica narrativa do Êxodo e a jornada através do deserto revelam não apenas a liderança inspiradora de Moisés, mas também a poderosa intervenção de Deus em prol de seu povo. Os israelitas, descendentes de Jacó, multiplicaram-se no Egito e foram submetidos à escravidão pelo faraó. Moisés, nascido em um período de opressão, foi criado na corte do faraó. Após matar um egípcio, Moisés fugiu para o deserto, onde encontrou refúgio em Midian. Lá, ele recebeu a chamada divina para libertar os israelitas. Após retornar ao Egito e confrontar o faraó, Deus enviou uma série de pragas para demonstrar seu poder e forçar a libertação dos israelitas. A última praga, a morte dos primogênitos, levou o faraó a permitir a saída dos israelitas. A travessia do Mar Vermelho, onde Deus abriu um caminho nas águas, é um dos milagres mais notáveis registrados na Bíblia. No deserto, Moisés guiou os israelitas enfrentando a escassez de água, fome e confrontos com outras nações. Deus proveu maná do céu e água da rocha para sustentá-los. No Monte Sinai, Moisés recebeu os 10 mandamentos, estabelecendo um pacto entre Deus e seu povo. A jornada pelo deserto foi marcada por desafios constantes, com o povo frequentemente duvidando e se rebelando contra Moisés e Deus. Em uma ocasião, Deus enviou codornizes para alimentar o povo que reclamava da falta de carne. Em outra, Moisés feriu uma rocha, de onde jorrou água para saciar a sede da multidão. Durante 40 anos, os israelitas vagaram pelo deserto, sendo constantemente testados e refinados para se tornarem a nação escolhida por Deus. Ao longo deste período, a presença divina era visível dia e noite, guiando-os através de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Essas manifestações visíveis de Deus não apenas forneceram direção, mas também proteção contra inimigos e condições adversas. No entanto, a jornada não foi isenta de conflitos internos. Houve momentos em que a liderança de Moisés foi questionada, levando a revoltas como a de Corá, Datã e Abirão, que resultaram em graves consequências para os rebeldes. Enquanto enfrentavam as dificuldades do deserto, os israelitas também receberam instruções detalhadas sobre a construção do tabernáculo, um lugar móvel de adoração que simbolizava a presença de Deus entre seu povo. A construção do tabernáculo e a organização do acampamento em torno dele refletiam a centralidade de Deus na vida dos israelitas e a importância da obediência às suas leis. O deserto serviu como um período de preparação e transformação, onde a geração que havia saído do Egito foi gradualmente substituída por uma nova geração, nascida no deserto e destinada a entrar na Terra Prometida. Esse processo de transição envolveu não apenas desafios físicos, mas também espirituais, com Deus constantemente reafirmando sua aliança e ensinando seu povo a confiar plenamente nele. A conquista da Terra Prometida, liderada por Josué após a morte de Moisés, é uma saga emocionante que destaca a liderança corajosa de Josué. Sob sua liderança, os israelitas atravessaram o Rio Jordão em direção a Canaã, a terra que Deus havia prometido a seus antepassados. A primeira grande vitória foi a queda de Jericó, onde as muralhas da cidade ruíram após 7 dias de marchas ao som de trombetas. Josué liderou uma série de campanhas militares bem-sucedidas contra várias cidades-estado cananeias. As estratégias militares, muitas vezes guiadas por instruções divinas, resultaram em vitórias impressionantes. No entanto, a conquista de Canaã não foi isenta de desafios. A desobediência de alguns israelitas levou a derrotas temporárias, como a de Ai, que foi posteriormente corrigida com um novo ataque bem-sucedido. A terra foi dividida entre as 12 tribos de Israel, e Josué exortou o povo a seguir fielmente os mandamentos de Deus. As batalhas, a divisão das terras e a instalação das tribos em suas respectivas porções são eventos que marcaram profundamente a história dos israelitas. Cada tribo recebeu um território específico, exceto a tribo de Levi, que foi designada para o serviço religioso e não recebeu uma porção de terra própria. A jornada de Josué e os israelitas é repleta de momentos de fé, coragem e obediência, mas também de desafios e lições aprendidas. A liderança de Josué é constantemente testada, e sua confiança em Deus é uma constante inspiração para o povo. As vitórias militares são atribuídas à intervenção divina, e cada sucesso é uma reafirmação da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. As cidades conquistadas, as alianças feitas e quebradas, e as histórias de bravura individual e coletiva compõem um mosaico complexo e fascinante. A terra de Canaã, com sua diversidade geográfica e cultural,
apresenta uma série de obstáculos que exigem tanto estratégia militar quanto discernimento espiritual. Cada passo dado por Josué e seus homens é uma combinação de planejamento cuidadoso e fé inabalável na direção divina. Os relatos de espionagem, como o envio de espiões para reconhecer Jericó, e as interações com povos locais, como os gibeonitas, que enganaram os israelitas para formar uma aliança, adicionam camadas de intriga e complexidade à narrativa. As instruções detalhadas sobre como lidar com as cidades conquistadas, como a proibição de tomar despojos em Jericó e a destruição completa de Ai, refletem a seriedade com que os mandamentos divinos eram seguidos e as consequências de sua desobediência. O compromisso de Josué em garantir que a terra fosse ocupada conforme as diretrizes divinas levou a um esforço contínuo para manter a pureza religiosa e cultural dos israelitas, evitando a assimilação dos costumes pagãos dos cananeus. A alocação das cidades de refúgio e das cidades levitas, distribuídas entre as tribos, também exemplifica a organização e a justiça que Josué buscou implementar na nova sociedade emergente. A conquista da Terra Prometida não foi apenas uma série de batalhas militares, mas um processo profundo de estabelecimento de uma identidade nacional e espiritual para os israelitas. A transição de uma geração que vagou no deserto para uma que agora possuía uma terra fértil e abundante, rica em recursos e desafios, marcou o início de uma nova era na história do povo de Deus. O período dos juízes é marcado pela instabilidade espiritual e ciclos recorrentes de desobediência, opressão e redenção. Após a morte de Josué, os israelitas frequentemente se desviaram do caminho de Deus, adorando deuses estrangeiros. Em resposta a essa infidelidade, Deus levantava juízes para libertar e liderar o povo. Esses juízes não eram apenas líderes militares, mas também figuras carismáticas escolhidas por Deus para guiar Israel de volta ao caminho da justiça. Débora, Gideão, Jefté e Sansão são alguns dos juízes mais notáveis que emergiram nesse período. Débora, uma profetisa e líder militar, desempenhou um papel crucial na vitória contra os cananeus. Ela convocou Baraque para liderar o exército de Israel, resultando em uma vitória decisiva que trouxe 40 anos de paz à terra. Débora é lembrada por sua sabedoria e coragem, sendo uma das poucas mulheres a desempenhar um papel tão destacado na história de Israel. Gideão, inicialmente um agricultor relutante, foi chamado por Deus para salvar Israel dos midianitas. Com apenas 300 homens, Gideão derrotou um vasto exército midianita, demonstrando a força de Deus e a importância da fé. A vitória de Gideão não só libertou Israel da opressão, mas também reafirmou a soberania de Deus sobre seu povo. Jefté, apesar de seu passado controverso como filho de uma prostituta e ser rejeitado por seus meio-irmãos, foi escolhido para liderar Israel contra os amonitas. Jefté fez um voto imprudente a Deus, prometendo sacrificar a primeira coisa que saísse de sua casa em troca da vitória. Sua filha foi a primeira a sair, e a história de Jefté é frequentemente lembrada como uma advertência sobre os votos precipitados. Sansão, conhecido por sua força prodigiosa, lutou contra os filisteus durante 20 anos. Sua história é marcada por feitos incríveis de força, mas também por falhas pessoais e lapsos de julgamento. Sansão se envolveu com Dalila, que o traiu revelando o segredo de sua força. Mesmo assim, Sansão conseguiu realizar um último ato heróico, derrubando o templo dos filisteus e matando muitos de seus opressores em sua própria morte. Samuel, o último juiz, desempenhou um papel crucial na transição de Israel de uma confederação de tribos para uma monarquia unificada. Samuel foi dedicado a Deus desde o nascimento por sua mãe, Ana, e serviu como sacerdote, profeta e juiz. Ele liderou Israel em um período de renovação espiritual e foi instrumental na escolha e unção dos primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Durante esses ciclos, a narrativa bíblica revela a profundidade da misericórdia e da paciência de Deus. Ele repetidamente levantava líderes para resgatar seu povo, demonstrando que, apesar da infidelidade de Israel, ele permanecia fiel às suas promessas. Cada juiz trouxe um período de paz e prosperidade, mas após a morte do juiz, o povo frequentemente retornava à idolatria e o ciclo de opressão recomeçava. As histórias dos juízes são relatos complexos de liderança, coragem e, muitas vezes, falhas humanas. Elas servem como lembretes poderosos da necessidade de fidelidade a Deus e da importância de líderes justos e corajosos na condução de um povo. A monarquia em Israel foi estabelecida a pedido do povo, que desejava ser governado como as nações vizinhas. Saul, o primeiro rei, inicialmente obteve sucessos militares, mas sua desobediência a Deus levou à sua rejeição. Davi, um jovem pastor escolhido por Deus e ungido por Samuel, tornou-se um dos maiores reis de Israel. Ele derrotou o gigante Golias e unificou o reino, estabelecendo Jerusalém como a capital. Seu reinado foi marcado por vitórias militares, mas também por falhas pessoais, como o episódio com Batseba. Salomão, filho de Davi,
Sucedeu e foi conhecido por sua sabedoria e por construir o templo em Jerusalém. No entanto, seu reino do também vai o inicio da idolatria e do opresso, que culminaram na divisão do reino após sua morte. A queda de Jerusalém e o exílio babilônico foram eventos devastadores para o povo de Israel. Os babilônios, liderados por Nabucodonosor, destruíram o templo e levaram muitos israelitas ao exílio. Durante esse período, os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel desempenharam papéis cruciais. Jeremias advertiu sobre a destruição iminente, exortando o povo a se arrepender de seus caminhos pecaminosos e retornar à obediência a Deus. Ele testemunhou o cerco e a queda de Jerusalém, vivenciando a dor e o desespero de seu povo. Suas lamentações expressaram um profundo sofrimento e a perda que acompanhou a destruição da cidade sagrada. Ezequiel, levado ao exílio junto com outros israelitas, teve visões impressionantes que comunicavam a presença de Deus mesmo no exílio. Ele proclamou mensagens de julgamento contra as nações que cercavam Israel e visões de esperança e restauração para o futuro. Entre suas visões mais memoráveis está a do Vale de Ossos Secos, simbolizando a futura ressurreição espiritual e nacional de Israel. Suas mensagens reforçavam a ideia de que, apesar da aparente derrota e dispersão, Deus ainda estava no controle e tinha planos para restaurar seu povo. Daniel, um jovem levado ao cativeiro, destacou-se pela sua fidelidade inabalável a Deus em meio a uma cultura estrangeira. No cativeiro, Daniel e seus amigos mantiveram sua fé, recusando-se a se conformar aos costumes babilônicos. Daniel interpretou sonhos e visões que revelavam o destino dos reinos terrenos e o estabelecimento do reino eterno de Deus. Suas histórias de coragem e fé, como a sobrevivência na cova dos leões, inspiraram gerações a permanecerem fiéis a Deus mesmo em circunstâncias adversas. Esse período de 70 anos de cativeiro foi um tempo de reflexão e renovação espiritual para os exilados. A experiência do exílio forçou o povo a confrontar as razões de sua queda e a importância de sua aliança com Deus. Muitos judeus, espalhados pela Babilônia, começaram a se reunir em sinagogas, desenvolvendo práticas de adoração e estudo das Escrituras que perdurariam mesmo após o retorno à sua terra natal. As histórias e visões dos profetas durante este período fortaleceram a identidade e a esperança do povo, preparando-os para a eventual restauração prometida por Deus. Após 70 anos de exílio, o decreto de Ciro, rei da Pérsia, permitiu o retorno dos judeus a Jerusalém. Esse retorno marcou o início de um novo capítulo na história do povo de Israel, cheio de desafios e esperanças renovadas. Zorobabel, um líder corajoso e visionário, assumiu a responsabilidade de conduzir a primeira onda de retorno, composta por aqueles que estavam ansiosos para reconstruir suas vidas e sua cidade. A primeira tarefa monumental que enfrentaram foi a reconstrução do templo, o centro espiritual e cultural da nação. A reconstrução do templo não foi uma tarefa fácil. Enfrentaram oposição de povos vizinhos e dificuldades internas, mas a determinação e a fé dos judeus prevaleceram. O novo templo, embora menos grandioso que o de Salomão, tornou-se um símbolo poderoso da perseverança e da fé do povo em Deus. Esdras, um escriba e sacerdote devoto, liderou uma segunda onda de retorno. Esdras trouxe consigo não apenas pessoas, mas também um renovado zelo pela lei de Deus. Ele dedicou sua vida a ensinar e a reestabelecer a observância da lei entre os judeus, promovendo uma reforma espiritual profunda e duradoura. Neémias, com a permissão do rei Artaxerxes, voltou para Jerusalém com uma missão clara: reconstruir os muros da cidade. A importância dessa tarefa não era apenas física, mas também simbólica. Os muros representavam segurança, identidade e a restauração da dignidade do povo judeu. Neémias enfrentou grande oposição, tanto de fora quanto de dentro da comunidade, mas com coragem e estratégia, conseguiu completar a reconstrução em um tempo surpreendentemente curto de 52 dias. Sua liderança inspirou uma renovação do compromisso comunitário com os valores e a fé de seus antepassados. Juntos, Esdras e Neémias não apenas restauraram as estruturas físicas de Jerusalém, mas também revitalizaram a vida espiritual e comunitária dos judeus. Eles promoveram a leitura pública da lei, celebraram festas religiosas com fervor renovado e implementaram reformas sociais e religiosas que fortaleceram a identidade do povo. Essa era de restauração foi crucial para a preservação da herança cultural e espiritual de Israel. Este período de retorno e reconstrução foi um tempo de profundas transformações. O povo de Israel, marcado por anos de exílio e dificuldades, encontrou em sua terra natal a oportunidade de recomeçar, reafirmar sua fé e reconstruir sua identidade coletiva. Os profetas pós-restauração, como Ageu, Zacarias e Malaquias, desempenharam um papel crucial na história de Israel, exortando o povo à fidelidade a Deus e anunciando a vinda de um Messias. Ageu incentivou a reconstrução do Templo de Jerusalém,
destacando a importância de colocar Deus em primeiro lugar. Zacarias, com suas visões apocalípticas, trouxe esperança ao povo ao prever a futura vinda de um rei justo e salvador. Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento, enfatizou a necessidade de pureza religiosa e moral, advertindo sobre o julgamento divino e prometendo o envio de um mensageiro para preparar o caminho do Senhor. Após a Era dos Profetas, começou um período conhecido como os 400 anos de silêncio, durante o qual não houve novos profetas e as revelações divinas cessaram. Este período intertestamentário foi um tempo de grande mudança e agitação política, com a ascensão e queda de vários impérios, incluindo o domínio dos gregos e, posteriormente, dos romanos. Durante esses 4 séculos, surgiram diversas seitas judaicas, como os fariseus, saduceus e essênios, cada uma com suas próprias interpretações da lei e esperanças messiânicas. A expectativa pela vinda do Messias cresceu significativamente durante este período. A opressão estrangeira e a busca por identidade e autonomia espiritual levaram os judeus a ansiarem por um libertador prometido nas escrituras antigas. Os livros apócrifos e outros escritos desse período também refletiam essa esperança messiânica e a luta por pureza religiosa e identidade nacional. Este período de espera culminou na chegada de Jesus Cristo, cuja vida e ensinamentos mudaram o curso da história e cumpriram as profecias do Antigo Testamento. O Novo Testamento, que segue os eventos narrados no Antigo Testamento, registra o nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus, apresentando-o como cumprimento das promessas feitas por Deus através dos profetas. Com a vinda de Cristo, uma nova aliança foi estabelecida, marcando a transição do Antigo para o Novo Testamento. Em conclusão, o encerramento do Antigo Testamento não apenas marcou o fim de uma era de profecia e revelação, mas também preparou o caminho para a chegada de Jesus Cristo. Os séculos de espera e expectativa messiânica encontraram seu cumprimento na pessoa de Jesus, cuja vida e obra trouxeram esperança de redenção e restauração não apenas para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. O Antigo Testamento, com suas ricas narrativas e profecias, serve como um fundamento essencial para entender a mensagem de salvação e a nova aliança estabelecida no Novo Testamento.